Essa aqui é responsável por uma estrutura dessa aqui. Uma dessa aqui. Mas essa aqui ainda, se tá aqui é porque é um trono-rainha. Então, mas a gente não sabe, ela pode ser, uma princesa é fato, mas a gente a gente não sabe se ela copulou, porque ele pegou no chão ou no ar. Então ela pode estar fazendo o processo de descer para o chão. Então é difícil a gente falar se ela é uma rainha fecundada ou não fecundada. Hoje vamos falar de formigas, formiga saúva. Nossa, Richard, que coisa chata. Chata o escambau, legal pra cacete, isso é louco, cara. Esse aqui é um formigário, um salvário, e nós vamos entender tudo sobre formigas hoje e vendo a coisa, porque a gente não vê, porque tá embaixo da terra, não vê nenhuma. Hoje você vai ver o negócio funcionar e você vai falar, nossa, que legal que é o trabalho, como são organizados, como funciona essa sociedade das formigas, e a gente vai conseguir enxergar a coisa funcionando. A primeira coisa que eu pedi pra você, acredite em mim, vai ser muito legal, mete um like, verifica se você está inscrito, essa é a playlist Zoológico Amigo, estamos no Selva Viva em Taubaté, muito bacana. Wesley, obrigado por nos receber mais uma vez, e esse cara é o cara responsável em fazer com que tudo isso aconteça. É muito complexo, cara. Esse aqui, se não me engano, é o maior formigário ativo hoje que a gente tem aqui, iluminado e... Não é ou não? Como é o negócio? Se eu não me engano, em estrutura é o maior que a gente tem em exposição. Tá, assim, em exposição. Para estudos, em faculdades, universidades, mas aqui em exposição é um dos maiores que tem, se eu não me engano, o maior em estrutura. Que legal que é isso, cara. Bom, aqui tá friozinho, lá dentro é mais gelado. Tá com que temperatura? A temperatura fica entre 24 e 25 graus, com uma temperatura boa para o desenvolvimento do fungo. Abre pra nós aqui, pra gente poder fazer assim. Que delícia que tá aqui, guri. Ei, tem um cara que escapou. Como é possível? Veja. Estamos falando dessas danadinhas aqui. As formigas saúva. Gênero Ata. Grandes, são formigas grandes. Eu já fui motivo de chacota várias vezes, falar assim, o Richard tem medo de formiga e abelha. É onde você vai se lascar na floresta, é com formiga e abelha. É verdade ou não é? Nós estamos falando de saúvas, nós estamos falando de animais que são considerados pragas, porque são as famosas formigas cortadeiras. E as pessoas veem elas cortar a vegetação, mas a verdade é que elas cortam a vegetação não para comer as folhas, mas para comer os fungos que são gerados nessas folhas. E Wesley, que legal isso aqui. Onde começa essa história toda? Começa aqui? Exatamente, começa aqui. Na verdade, assim... Isso é o que nós enxergamos. Isso é o que nós enxergamos. Essa parte aqui fica oculta pra gente. Então essa é a parte que nós normalmente visualizamos, que é a parte que ela vai para o campo fazer a coleta. Mas isso aqui tá meio que invertido, vamos dizer assim. Essa aqui seria a boca de um formigueiro, só que tudo que a gente tá vendo aqui estaria embaixo na terra. Embaixo da terra, exatamente, exatamente isso. E nessas bocas, como você falou, vai ter tanto bocas que seria para entrada de alimento, como olheiros, que a gente fala também, né, que seria para a parte de respiração. É comum você ver vários buracos desse aí em volta do ninho dela, e não exatamente esses buracos aí são para elas entrar e sair. Você vê que tem buraco que vai ter uma movimentação grande, que é onde entra alimento, e buracos que elas quase não entram ali, quase nunca saem. Seriam buracos para fornecimento de oxigênio. O que elas mais gostam, a última vez que a gente falou aqui, foi rosas, né? Elas adoram rosas. Isso. Quer dizer, gostam. Por quê? Porque cria fungos, mas... Então, essa preferência eu não sei por quê, porque a gente tem vários, nesse gênero, a gente tem várias espécies, né? Então, tem espécies que elas procuram mais folhas e tem espécies que é do campo, por exemplo. Então, elas pegam as graminídeos. Eu acho que elas entendem também essa parte do fungo, a necessidade, e o fungo acaba desenvolvendo melhor nesse tipo de matéria orgânica. Eu tô vendo aqui formigas de tamanhos diferentes. Exatamente. A sociedade das formigas é bem complexa. Ela gira em torno de uma rainha, certo? Exatamente. A colônia, ela parece que sabe exatamente o que tem que fazer
e parece que tudo é centralizado em volta dessa rainha. Exatamente, elas são comandadas por comandos químicos, que a gente fala. A rainha libera esses comandos químicos e elas vão executar as suas atividades de acordo com a sua casta. Aqui, geralmente em formigário artificial, elas costumam uma fazer, digamos assim, a função da outra, mas na natureza acaba ficando muitas vezes mais claro pra gente essa diferença. A gente tem dividido pelo menos 4 castas entre elas, assim. A gente vai ver que tem formigas de tamanho diferente, mas elas se agrupam nesse tipo, e formigas, ao contrário do que muitos acham, elas também não crescem. Elas se desenvolvem basicamente do tamanho que ela é. Vai ser o ovo, a larva vai desenvolver e virar uma pupa. Essa pupa fica exatamente, quando ela virar formiga, exatamente do mesmo tamanho. Então ela não cresce nem diminui. Então ela já tem castas de determinados tamanhos diferentes. Elas já nascem daqueles tamanhos. Pega uma que é responsável pela defesa, um soldado. Isso, exatamente. Um soldado, ele tem um tamanho diferente do que uma obreira, do que uma operária. Exatamente, eles são os maiores e vivem mais tempo. Assim, em média, um soldado dessa espécie aqui vive mais ou menos 8 meses. As outras 3 meses e algumas 1 mês. Então elas, além de diferença de tamanhos, ela tem diferenças também de idade, de que ela sobrevive. Por isso que ela precisa, a rainha produz uma quantidade grande, que ela precisa suprir, eles estão sempre constantemente crescendo, então ela precisa produzir uma quantidade que vai substituir as formigas que morrem dentro desse período e também para aumentar o tamanho do formigueiro, que é um crescimento, digamos assim, exponencial. Um ciclo, digamos assim, dela vai de aproximadamente 45 dias, que vai do tempo do ovo para virar a larva desenvolve virar a pupa com o tempo ela já tem a formatinho de formiga, ela só vai escurecer como se estivesse enferrujando e ela começa a movimentar, e esse período é de mais ou menos 45 dias em média. Então, a cada 45 dias, a rainha fez um trabalho bem grande nessa parte aí. Quantas formigas tem essa colônia aqui? É bem difícil, o pessoal costuma bastante fazer essa pergunta, mas é bem difícil de estimar. Então difícil, eu não consigo nem chutar. Mas chegam a milhões ou a milhares num formigueiro? Milhões de indivíduos. Se a gente pensar, um formigueiro desse que na natureza pode sobreviver, tem relatos de 25 anos. Então dá pra ver que é bem grande. Mas eu li que a rainha pode chegar a 20 anos, não? Pode. A rainha não é substituída em momento nenhum aqui. Então, se a rainha morre, mesmo tendo princesas que ela produz, aquelas tanajuras que o pessoal chama, mesmo tendo aquelas princesas lá dentro, ela não substitui a rainha. Elas estão aí, estão cortando, certo? Ó, tem alguns que estão agitados. Esse aqui, por exemplo, é um soldado, ó. Tá vendo? Dá pra ver que esse aqui é um soldado, ó. Ele ajuda tanto na parte da defesa quanto na parte de corte. Vamos ver esse soldado aqui, como ele faz. Olha lá, legal. Soldado, ó. Soldadão, ó como ele tá aberto aqui, ó. É engraçado como é tudo através das antenas, né? As antenas são receptores químicos e ela está o tempo todo usando as suas antenas para entender o que está acontecendo, se comunicar. O corpo do inseto é dividido em cabeça, tórax e abdômen, diferente dos aracnídeos. E diferente dos aracnídeos, ela tem antenas que os aracnídeos não têm. Eu já vi algumas culturas, inclusive alguns caras de sobrevivencialismo, que usam as saúvas para fechar um rasgo, por exemplo, que o cara não tem linha e não dá para costurar, ele usa a formiga saúva. Isso aqui reproduz o que a gente normalmente vê embaixo da terra, é isso? Exatamente. Aqui ela vai cuidar, como você falou lá no início, o pessoal acha que ela está cortando essas folhas que elas vão comer. Comer, não vão. Na verdade, elas não comem. A rainha já deu o comando, ela já sabe a função dela. Então, cada uma está cuidando nesse momento de um determinado pote. Então, cada uma sabe para qual pote no momento é o pote que necessita de atenção. Aí dentro, você vai ver que tem câmeras bem pequenininhas. Um soldado não consegue entrar nesse buraco. É aí que entra a função de casta. Quem é responsável por cuidar disso aí? A gente chama de enfermeira. Que é a casta que ela consegue entrar, ela consegue limpar o fungo lá dentro e cuidar das larvas pequenas lá dentro, alimentar as larvas lá dentro. Então um soldado não consegue entrar. Por isso tem esses caminhos maiores, onde os soldados e a rainha pode passar também, e os menores elas não conseguiriam. E para esse fungo não perder as proporções lá dentro, é aí que entra o papel das enfermeiras que a gente fala. Que são menorzinhas. Que são bem menorzinhas, são as menores castas que tem. Isso aqui é novo. Isso aqui seria um pote novo. Esse pote aqui, elas estão usando no momento, que não é comum, esse hábito também muito comum, de armazenar folhas. É que elas são bem seletivas, elas cortam essas folhas aqui e não está do agrado delas. Provavelmente ela leva isso aqui posteriormente para o lixo. Essas que elas levam direto para a câmara, seria a folha que elas vão usar, que elas gostou, digamos assim. Nós nos alimentamos de alguns fungos, que são os cogumelos, os que são comestíveis. O shiitake é um fungo, é do reino fungi. O interessante é o seguinte, esse negócio, o fungo é um start. As tanajuras, que são as fêmeas, elas voam para encontrar os machos. Os machos têm uma função absolutamente assim, vivem pouco, só estão ali para fecundar e tchau, né? Não tem uma grande função nobre, tá? E elas levam, nesse voo nupcial,
um pouquinho de fungo para poder iniciar uma nova colônia, porque o fungo é a base. Sem fungo não tem comida, sem comida nada acontece. Essas formigas são essencialmente diferentes das formigas conhecidas como tocandeiras, você sabe, as famosas formigas. Essa uva pode ter o poder de ferrar com a mandíbula, mas a tocandeira não é a mandíbula que é preocupante. A mandíbula pode cortar, mas é o ferrão que lasca a vida da gente. As bullet ants, as formigas tocandeiras, podem chegar a 3 centímetros de comprimento. São formigas bem maiores. Vamos dar uma olhadinha, só recordar quem são essas formigas tocandeiras, a gente mexer no ninho delas. As formigas são um exemplo de organização, empenho e foco. E foco e empenho é algo que você, se tiver, tem grandes oportunidades nos dias de hoje de fazer um din-din. Eu aprendi a usar a plataforma da Binomo de investimentos rápidos e a partir daí, com foco e objetivo, com tempo e com Wi-Fi, eu consigo fazer investimentos rápidos que, para mim, funcionaram muito bem. Se liga, antes de continuar com essas formigas, essa aula de formigas, se liga como é que funciona essa plataforma da Binomo. Estou dentro da plataforma, estou na minha conta real, R$ 7.357,60. Vamos ver como é que está o mercado agora, está em alta mesmo, está subindo. Eu vou observar um pouquinho mais, preparar meu investimento aqui, pode ser o valor que eu quiser. Eu gosto de trabalhar com R$200, mas eu posso trabalhar com mais se quiser. Eu acredito que vai cair agora, que vai ter uma queda no mercado. Mas vou observar um pouquinho mais para subir o que tem que subir. E agora sim, agora eu acredito que o mercado vai começar a estabilizar numa baixa, uma queda. Vamos cair, é isso aí, vamos cair. O mercado ainda está bem estável, mas eu acredito numa queda das ações. Eu tinha chegado no pico de alta, bem estável, mas ainda está me favorecendo. É isso aí, excelente. Vamos manter em baixa, excelente, é isso aí. R$366, meu rendimento, com R$200 de investimento. Deu muito bom. Vamos lá, para você carregar ou sacar, você tem diversas formas diferentes. E para falar com o pessoal da Binomo também, você vai no suporte, você vai aqui no chat e aí você tem os caras aí, eles trabalham direto prontos para te atender. Tudo se trata de conhecimento, de você entender como é que funciona a plataforma. Altas, quedas das ações, entender os gráficos, entender qual a chance vai ter que começar agora a uma alta, se você está em plena queda, e aí você fazer o seu investimento na hora certa. E a Binomo quer que você se torne um bom investidor, que você fique na plataforma, esse é o desejo, é que você consiga realizar os seus investimentos com sucesso. Eles vão te dar $1.000 para que você treine. Treinou, ficou bom, a partir de R$400 você já abre a tua conta real e começa a fazer investimentos já e aí capitalizando. Bom, os caras estão no mundo inteiro, então essa é uma empresa de confiança e o mais importante, são caras que atendem 7 dias por semana, 24 horas por dia, você não tá órfão com os caras da Binomo, beleza? Na descrição do vídeo tem um link que te leva até eles. Eu, se fosse você, realmente experimentava. Vai, custa nada, vai lá. Ela cai no chão e cava um buraco? Ela cai no chão, começa a cavar um buraco que vai mais ou menos de 15 a 30 centímetros. E lá, após ela entrar, ela tampa esse buraco e ela cria quase como se fossem 2 câmeras. Uma câmera para depois que ela entrou, ela depositou, ela leva o fungo com ela, como você falou, intrabucal. Lá ela espelha esse fungo para fora e começa a cultivar esse fungo. A grosso modo a gente pode dizer que seria com as fezes dela, entre aspas. Ela libera uma secreção do abdômen dela, que é meio leitoso, e vai alimentando esse fungo. É uma pelotinha bem pequenininha. Então ela vai alimentando e esse fungo começa a desenvolver. Mas esse fungo ele come o quê? Folha? Esse fungo é alimento da folha, do material vegetal. Só que quando ela leva lá, o que acontece? Ela não sai para coletar. A partir do momento que ela cavou o buraco e tampou, ela não sai mais. Tem outros gêneros que saem, ela não. Isso acaba aumentando para ela a chance de sobrevivência, que ela não precisa competir no mundo lá fora. Então ela entra, deposita no interbucal, ela tira, espelha para fora e começa a cuidar com essa secreção que sai dela. Até ela... Não é muito louco isso, negão? Esse fungo você não vai encontrar na natureza vivendo sozinho. Ah, ele não vive. Então assim, se ela perdeu o fungo, ela perdeu a plantação dela, acabou. Acabou a chance dela. Pode acontecer 2 coisas, dela não ter o fungo e dela não estar fecundada. Se ela tiver o fungo e não tiver fecundada, ela vai ter o fungo desenvolvido e os ovos não vai passar para a fase larva e virar uma pupa. É uma falha, então ela precisa estar copulada e precisa estar com fungo intrabucal. O que acontece? Tem umas que, digamos assim, cavou um ninho num lugar inapropriado. Vai vir uma chuva,
vai molhar demais, é muito sensível no início, um pouquinho de água, uma gota de água acaba com ele. É possível de falhar também. Ou ela pode fazer um ninho próximo de outras formigas e ser atacada. Por isso que o índice de sucesso dela é de apenas de 5 a 2% do que sai. Ela trouxe essa folha, pode ver que tem várias formigas aqui em volta dessa folha aqui, ó. O que elas estão fazendo aqui? Elas têm um coquetel de bactérias que elas carregam com ela. Como esse fungo delas é muito sensível, não pode competir com outro fungo. Então esse coquetel de bactérias, ela lambe toda essa folha, que seria o processo que a gente pega com as frutas, a gente no mercado, a gente faz o que? Lava. Então elas fazem isso. Então elas estão esterilizando essa folha, para não ter o risco de vir um fungo de fora e acabar com o fungo delas, que é muito sensível. Após fazer essa limpeza, ó, você pode ver perfeitamente elas lambendo aqui, literalmente. Ó. Elas estão lambendo essa folha. Então ela vai cortar em pedaços menores, como se fosse um liquidificador. A gente, no liquidificador, a gente aproveita o quê? O suco. Elas não. Elas aproveitam o bagaço. Esse bagaço, ela usa a mesma coisa que a gente pega a terra, a gente aduba a horta da gente para crescer. Elas pegam esse material que elas já apertaram bastante, tirou o excesso do líquido. Toda essa água que você vê ali na parte de cima é o líquido que saiu das folhas, não é a gente que molha. Então, é a umidade. É a umidade das folhas. Ela pega esse material e começa a colocar em cima do fungo, o fungo começa a crescer em cima desse material. E aí elas levam a folha para onde? Sai e aqui, leva... ó, a gente está vendo esse processo exatamente agora. Aqui, ó, você vê que ele não está branco, como aqui. Ele está amarelado. O fungo já cresceu aqui em cima, já tirou tudo que tinha que tirar de material orgânico dessa folha que foi amassada. Aqui, ó. E ela está levando isso aqui para o lixo. Pode ver que ela está indo no caminho inverso do que as que estão levando comida. Porque a lixeira está nesse lugar que ela está levando. E onde é o lixo? O lixo a gente tem nessa estrutura aqui 1, 2, 3, 4. Isso é lixo? Isso seria lixo. As formigas que morrem são retiradas e também... E levadas para lá. Por quê? Não é interessante para elas que essas formigas tenham algum tipo de doença e transmita para o fungo. Então elas são muito limpas. Tem gente que acha que formiga é um bicho sujo, mas não é isso que acontece. São bichos muito limpos. Porque qualquer vacilo que ela tiver de trazer algum patógeno aqui para dentro, algum agente perigoso para o fungo, elas morrem. O fungo delas é muito sensível e pode morrer entre 24 horas, mais ou menos. Então elas têm muito cuidado, então elas são muito limpas nesse quesito. Ainda não são rainhas? São rainhas. Essa aqui é responsável por a estrutura dessa aqui. Uma dessa aqui. Mas essa aqui ainda, se tá aqui é porque ela mostrou uma rainha. Então, mas a gente não sabe, ela pode ser, uma princesa é fato, mas a gente, princesa. A gente não sabe se ela copulou, porque ele pegou no chão ou no ar. Então ela pode estar fazendo o processo de descer para o chão. Então é difícil a gente falar se ela é uma rainha fecundada ou não fecundada. Tá. É uma rainha, mas quando ela vira rainha, inclusive o abdômen cresce mais que isso aqui, não fica? Isso aí pode crescer mais depois do tempo que ela fez a processo de escavação, mas ela é praticamente igual a outra rainha. Ela vai ganhar um pouco mais de... Esse abdômen dela vai crescer, porque o que acontece? Ela vai gerar mais ovos. A partir do momento que ela viu que aquele lugar ali é propício, que as operárias saíram para fora e encontrou folha, ela, opa, tive sucesso, o lugar é bom. Então ela vai aumentar o abdômen, porque a quantidade de ovos vai aumentar. Legal, né? Louco demais isso. Eu costumo dizer que é o sistema de monarquia mais perfeito que existe. Porque se você for ver um sistema de monarquia feito por nós humanos, acontece falhas, acontece traição, rebelião. Com isso nunca vai acontecer. E corrupção. Acontece exatamente. Muita corrupção. Porque aqui não tem. Não, aqui tudo funciona perfeito. Tanto é que um soldado aí, que uma rainha manda, vai pra guerra, o cara pode esconder e não ir pra guerra. Esse aí não. Ele tá pronto para dar a vida por a colônia, por o ser incompleto aí, sem titubear. Então, se ele precisou defender, ele morre. Ele não pensa duas vezes, digamos assim. Ele vai e faz. Ele não fica esperando. Ele não coloca outro para ir no lugar dele. Ele nunca vai armar uma conspiração contra a rainha. Através do comando químico que a rainha libera, ele sempre vai obedecer. Por isso que tem tanto sucesso. É um dos indivíduos que mais existe no planeta Terra, se a gente for ver, é formiga. Tem uma função também na natureza. Tem uma função. Falar. Qual seria a função dela? Gerar oxigenação. Um solo que você não lida com ele, não mexeu com pecuária com ele, ele é no máximo 15 centímetros fértil. A partir dali, ele é um solo, digamos, infértil. Então, a função delas é gerar oxigenação, elas levam também matéria orgânica lá para baixo e isso acaba ajudando nessa parte. Só que um indivíduo desse adulto aí pode competir com uma vaca no campo. Por isso elas são tão criminalizadas a esse ponto, a ponto de ser chamado de praga urbana, mas ela tem a sua função na natureza. A natureza funciona em ciclo. Não é que se a gente acabar com as formigas, a gente vai ter outro tipo de problema. Curtiu? Quer conhecer? Na descrição do vídeo tem o endereço que você precisa para vir até aqui Taubaté, no Selva Viva, e conhecer de perto o formigário, beleza? É isso aí, tamo junto, deixou teu like? Curtiu? Até o próximo Zoológico Amigo.